Jesus, meus queridos juvenis, amigos do nosso canal. É um prazer estar aqui de novo com vocês, como sempre, para nós comentarmos a nossa aula do nosso canal, tá bom? Eu quero aqui estar trazendo mais um tema para vocês, ok? E o tema dessa lição de hoje, nós vamos falar da lição de número 12, que traz um tema sobre bullying. É um tema muito comentado nos nossos dias e atinge milhares de jovens, tá? Para alguns se trata apenas de mimimi, mas na verdade é uma prática de violência em todos os aspectos, tá? Trazendo consequências à vida das pessoas que sofrem com essa violência. A pergunta que a gente precisa fazer aqui é como nós precisamos nos posicionar como servos do Senhor. E eu já vou dar a resposta. Como servos do Senhor e fundamentados na Bíblia Sagrada. Verdadeiramente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós temos que nos colocar de maneira veemente contrários, tá? A essa prática, que é uma prática de violência. E nós, como cristãos, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos contra qualquer tipo de violência ao próximo. Pois isso não é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, diante disso, nós vamos para o tópico de número 1 dessa lição, que vai trazer o título de bullying. O que é isso? Você já deve ter ouvido falar, tá? É um tema muito comum nos nossos dias, nas escolas principalmente. Você jovem, juvenil que está vendo nosso canal, eu tenho certeza disso, que na sua escola você já ouviu falar a respeito desse tema, uma vez que esse tema está sendo muito discutido nas escolas. Por que isso? Porque o último PISA de 2015 trouxe a divulgação de uma pesquisa feita e ela diz que de cada 10 estudantes, pelo menos um, tá? Pelo menos um é vítima de bullying frequente, ou seja, sofre com a prática de bullying frequentemente, diariamente, tá? E constantemente. Mas o que é isso afinal? Bullying é uma expressão da língua inglesa, tá? Que se refere às atitudes agressivas, verbais ou físicas, que ocorrem sem motivação evidente e essas agressões têm por objetivo intimidar e agredir as pessoas, tá? Geralmente ela ocorre em ambiente escolar, mas como eu disse, ele pode acontecer em qualquer parte da sociedade e é causador de dor, sofrimento e angústia nas pessoas que sofrem com essa prática, tá? A palavra bullying, como eu disse, vem do inglês, é uma expressão inglesa, tá? E ela tem origem na palavra bully, que significa valentão, propriamente dito, aí na tradução do inglês, tá? E o que é bullying? Quais são as práticas de bullying mais conhecidas? Todos nós conhecemos, todos nós já enfrentamos ou não, ou fomos praticantes do bullying em alguma etapa da nossa vida, ok? Deixa eu abrir um parêntese aqui muito interessante. As pessoas elas tendem a dizer o seguinte: mas isso é frescura dessa geração. Na minha época de escola a gente não tinha nada disso. Eu vou dizer por mim, tá? Na minha época de escola eu sofria com a prática de bullying. Obviamente que eu não sofria tanto quanto muitas outras pessoas sofrem hoje em dia, ok? Isso não quer dizer que o bullying seja frescura. Não quer dizer que porque eu não sofri tanto, que outra pessoa esteja com frescura por sofrer. Então a gente precisa colocar na nossa cabeça o seguinte, gente. Não é porque uma coisa não nos fez tão mal que ela não seja má, ok? Então a gente precisa parar com isso. Isso é uma coisa muito séria, não é frescura, tá? Não é frescura de quem sofre. Existem muitos jovens, juvenis, adolescentes que sofrem muito com isso.
existem outros que conseguiram e conseguem passar por cima disso com mais facilidade. Não dão atenção, não são tão atingidos assim. Por outro lado, existem outras pessoas que são muito atingidas. Então a gente não pode dizer que é frescura só porque atinge a gente mais ou menos do que a outras pessoas, tá bom? Então alguns exemplos de bullying que a gente conhece aí são as piadas, por exemplo, piadas que são feitas de mau gosto com as pessoas. Esse aqui é o mais conhecido, né? Os apelidos pejorativos que são dados às pessoas, boatos maldosos, isso também é um tipo de bullying, tá? Se espalhar boatos maldosos. E também, gente, a exclusão das pessoas. Na escola acontece muito isso. As crianças que sofrem bullying, existem consequências, como eu disse, o bullying traz consequências gravíssimas. E as crianças e adolescentes que sofrem com isso, eles muitas vezes não se tornam adultos com sentimentos negativos, baixa estima, tá? Ansiedade, são depressivas muitas vezes. Muitas vezes eles crescem e são levados a aderir problemas de relacionamento, se tornando agressivos, tá? Em casos extremos, gente, já aconteceu muitas vezes, essas pessoas, elas perdem a vontade de viver, elas se diminuem tanto que elas perdem a alegria de viver e elas recorrem ao suicídio. Então você percebe que essa prática não é tão frescura assim. É algo muito sério que merece a nossa completa atenção. Geralmente os agressores são pessoas que têm pouca empatia, são pertencentes a famílias desestruturadas, que não recebem muito amor da família muitas vezes, são maltratadas no meio familiar, tá? E geralmente esses agressores, eles procuram pessoas mais fracas. Por quê? Porque eles procuram pessoas que não vão ter capacidade de se defender, ok? Geralmente são pessoas menos sociáveis, aquelas pessoas mais quietas no canto delas, mais tímidas, e por isso são menos sociáveis, não estão tão envolvidas no grupo, tá? Por que isso também? Porque isso facilita a ação do agressor. Porque a pessoa não vai ter força, não vai ter coragem de pedir ajuda, tá? Todo dia 7 de abril é o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. Então, dia 7 de abril é um dia de conscientização contra o bullying e a violência nas escolas. E essa data foi instituída em 2016, tá? Por meio da Lei 13.277. E a escolha da data, ela também está relacionada diretamente com aquela tragédia que ocorreu em 2011, quando um jovem de 24 anos invadiu a Escola Municipal Tasso de Oliveira, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, e matou 11 crianças. Então, gente, você percebe a dimensão, dessa problemática. Isso é bullying, tá bom? Tópico de número 2, bullying na Bíblia. Você acredita que a prática de bullying, obviamente a palavra bullying é algo novo e ela não está na Bíblia Sagrada, ok? Você não vai encontrar a palavra bullying na Bíblia. Só que você vai encontrar a prática na Bíblia Sagrada. Nós temos diversos exemplos de pessoas que sofreram com bullying, tá? Lembrando, gente, que o bullying é um tema atual, mas ele não é algo novo. Ele vem de muito antigamente. Haja vista de que nós temos relatos de práticas na Bíblia Sagrada. Então, eu quero comentar aqui algumas pessoas que sofreram bullying na Bíblia. Um dos primeiros casos aqui, deixa eu só ressaltar algo muito importante aqui, que o bullying, gente,
como eu disse, ele não é algo novo, ainda que a palavra é algo novo, mas a prática e os estudos são algo novos, né? Como você vai ver na revista, ela vai começar a ser estudada mesmo lá na década de 70, mas você vai encontrar desde os primórdios da existência do homem. Por quê? Porque a partir da existência do homem e das relações interpessoais, a agressão sempre está ali presente. E ela se manifesta de diversas maneiras. Então o bullying não é algo novo, ainda que o tema seja bem atual. Um exemplo de bullying, gente, na Bíblia Sagrada, que um primeiro exemplo para você entender o quão antigo isso é lá em Caim e Abel. Caim e Abel é um exemplo clássico de bullying. Caim, lá no Gênesis capítulo 4, né? Caim é o típico bullying, ou seja, valentão, que tenta se opor por se julgar inferior. Então assim, ele se sente inferior a Abel e por isso ele vai tentar se impor. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com agressividade, diminuindo os outros e consequentemente, no caso de Caim, causando a morte de seu irmão, matando o seu irmão. Então você percebe que o bullying ele está aí desde os primórdios do ser humano. Nós temos também um outro exemplo de alguém muito conhecido também, o rei Davi. O rei Davi, antes de ser rei, ele também foi vítima de bullying dentro da sua própria casa, gente. Por quê? Por Davi ser diferente, Davi era ruivo, diferente, ele foi menosprezado entre a sua família. Você percebe que Davi, ele não estava no jantar quando o profeta chegou. Davi só foi lembrado porque o profeta insistiu se que havia mais alguém ali, mais algum filho que não foi apresentado. Mas Davi também é um caso que de bullying na Bíblia Sagrada. E um clássico também aqui, bem conhecido, é a história de José, gente. José, lá no capítulo 37 do Gênesis, versículos 18 e 19 ali, que vai passar bem o que a parte do sofrimento, do bullying de José. José foi vítima dos ciúmes e da agressividade dos seus irmãos. Tudo por causa da inveja, né? A inveja do jeito que o pai tratava José. E aí nós vamos ver no relato bíblico, que quando José está vindo ainda de longe, os irmãos o apelidam de o sonhador, de maneira irônica, né? De maneira bem pejorativa, na verdade. O desejo dele era pejorativo, não era de falar, olha o sonhador, de maneira agradável. Um outro exemplo também conhecido na Bíblia Sagrada é o profeta Eliseu. Quem não conhece essa passagem, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, quando ele recebe a capa e está voltando para Betel, alguns jovens se reúnem e começam a zombar dele, dizendo, sobe careca, sobe careca. Então você percebe que o bullying existe na Bíblia Sagrada também. E não é uma só pessoa, são diversas pessoas. Um outro caso conhecido também é Jefité, lá no livro de Juízes, capítulo 11. Jefité, por ser filho de uma prostituta, é expulso da sua casa, excluído da convivência familiar pelos seus irmãos. E o nosso maior exemplo que nós temos, que é o nosso mestre, Jesus também sofreu bullying. Isso é muito sério, gente. Jesus também sofreu bullying, você sabia disso? E eu vou ler alguns textos aqui para você poder conferir comigo aí na sua casa. João capítulo de número 1, versículo 46. Esse aqui é clássico, né? Esse aqui é um texto clássico. E Natanael disse-lhe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, isso é uma forma de bullying, é menosprezar a pessoa por uma característica dele. Marcos capítulo de número 15, versículo 16 ao 20. Em seguida os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa.
vestiram-no com um manto de cor púrpura real, depois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre sua testa, e começaram a saudá-lo: salve, ó Rei dos Judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele, ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então levaram para fora a fim de crucificá-lo. Jesus sofreu todo tipo de bullying, desde zombaria, apelido, tudo, e a violência física. Então, Jesus também sofreu bullying, gente. Lucas capítulo 23, versículo de número 35 ao 39, vai continuar falando a respeito desse sofrimento. Diz assim: uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também deles zombavam, oferecendo a ele vinagre. E aí a gente tem a continuação do texto. Eles colocaram a escrita: esse é o Rei dos Judeus. A intenção deles era de fazer algo pejorativo, ainda que eles estavam realmente declarando, né? Mesmo não querendo, eles estavam declarando que Cristo era o Rei dos Judeus, mas eles fizeram aquilo para menosprezar, para fazer mal, para humilhar o nosso Senhor Jesus. O último texto aqui para nós encerrarmos esse tópico, Marcos capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. A própria família de Jesus, né, agiu de maneira precipitada e também fez bullying com Jesus. Mas os mestres da lei, versículo 22, que haviam descido de Jerusalém, exclamavam: ele está possuído por Beelzebu. Você percebe que Jesus sofreu com essa prática de bullying. Jesus foi alvo da humilhação, foi alvo da chacota, da zombaria das pessoas contra ele. Então, tópico de número 3 aí: sofro bullying. O que eu devo fazer? Antes de qualquer coisa, eu quero te fazer entender. Você percebeu que todas essas pessoas que eu citei aqui, e tem muito mais, gente, é porque eu só selecionei alguns aqui. Você percebeu que todos eles também sofreram com essa prática, tá? Infelizmente, isso parece que enraizado nas pessoas. O desejo de maltratar muitas vezes, o desejo de tratar mal, de apelidar de maneira pejorativa, de tratar com humilhação, né? Mas você percebe que, como você viu no tópico anterior, que muitos personagens bíblicos, muitos dos nossos irmãos aí da Bíblia, o nosso próprio Senhor Jesus, sofreram com o bullying. E ainda numa época em que esse nome nem existia, né? Então você percebe que isso é uma prática muito antiga. Mas o que é necessário você entender, o que é necessário e importante nós observarmos, é que para todas as histórias que eu li aqui, dessas pessoas que sofreram com bullying, para todos eles a gente vai perceber que todos eles venceram a violência e, consequentemente, também venceram os seus algozes e não precisaram usar a violência, nem mesmo se deixaram vencer pelo medo, pela depressão e a baixa estima. Então, eles são um grande exemplo para a gente também.
Eles são exemplo para você que talvez está sofrendo com isso, juvenil, e está me assistindo agora. Eles sofreram com tudo isso. Eles sofreram tanto violência verbal quanto física. E não estou aqui querendo falar que é mais sofrimento do que o outro, mas muitos deles, e eu vou citar aqui Jesus, o sofrimento de Cristo foi imensamente pior do que o nosso. Imensamente. Porque Jesus sofreu todo tipo de humilhação, de afronta, de violência física, verbal, emocional, tá? Mas nós vamos perceber que eles não se deixaram vencer por isso. E por que isso? Primeiro, porque eles não eram o que as pessoas diziam que eles eram. E você também precisa entender isso. Você não é o que essas pessoas dizem que você é. Você não é fracasso, você não é nada do que eles dizem que você é pejorativamente. Você é aquilo que Deus diz que você é. Ok? Então tenha isso em mente. Você é aquilo que a Bíblia fala que você é. E a Bíblia diz que você é filho de Deus, porque você aceitou a Cristo como Senhor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso que você é. Você é co-herdeiro de Cristo nas mansões celestiais. Então é isso que você precisa entender de primeiro. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus determinou que você fosse. Depois, entenda uma coisa: se te perseguem, isso só significa que você possui alguma coisa muito atraente e desejável. Por quê? Como eu disse, geralmente os praticantes, os agressores, eles geralmente procuram pessoas de que eles se sintam menor do que elas. E por essa razão, é o caso de Caim, por essa razão, eles vão tentar diminuir você. Mas não se preocupe, eles vão inventar tudo quanto é história para tentar te deixar para baixo. Mas você precisa entender que você tem algo muito valoroso, e é por causa disso que eles estão te perseguindo. É porque você tem muito valor. Então não se deixe vencer com pensamentos maus, com sentimentos de tristeza profunda, tá? Em seguida, ore e peça ao Senhor para que te mantenha em equilíbrio, tá? E nunca, gente, nunca amaldiçoe os seus inimigos ou seus perseguidores, porque esse não foi o ensinamento de Deus para nós. O que a gente deve fazer é orar por eles. Ore para que Deus converta eles. Continue sendo cristão, dando testemunho, e o seu testemunho fará muita diferença. Coloque a sua causa diante do Senhor. Por quê? Porque do Senhor é a vingança. Você não vai precisar usar violência, não vai precisar se igualar à mesma posição deles para xingar, para brigar, para ofender, nada disso. Permaneça crente, fique firme, tá? Porque Deus está vendo a sua conduta, a sua postura, e Deus é quem vai tratar por você o que tiver de ser tratado. E em último lugar, gente, procure alguém de sua confiança. Você não precisa sofrer isso sozinho. Você não precisa ficar se reprimindo, se sentindo triste, sozinho. Procure seus pais, ou um amigo bem próximo, ou seu pastor, o seu líder de juvenis, de jovens, de adolescentes. Procure eles, sente com eles, fale com eles, se abra com eles o que está acontecendo, ok? Não fique remoendo esse sentimento de tristeza, não fique remoendo esse sentimento de angústia, não fique remoendo esse sentimento ruim em você, porque você vai acabar sendo mais prejudicado, ok? No final disso tudo, eu sei que Deus vai realizar uma grande obra pela sua vida, e eu tenho certeza que o que você está enfrentando, se você seguir esses passos, e se você permitir que o Senhor
guerreie essa sua causa, que o Senhor assuma a direção, assuma essa guerra por você, eu tenho certeza que lá na frente, tudo isso vai servir para glorificar o nome do Senhor e honrar você. Nós estamos chegando a mais um final de aula, tá? Dessa penúltima aula. A próxima aula já é a última aula já nossa desse trimestre, e está chegando aí o próximo trimestre, e se Deus quiser vai ser mais uma bênção em nome de Jesus. Mas é muito importante que nós como cristãos cuidemos de como nos comportamos, gente, entre os que nos rodeiam, tá? Lembremos-nos que o bullying, por mais inofensivo que pareça, traz consequências desastrosas à vida de muitos jovens e adolescentes. A Bíblia nos ensina que não devemos nos sentar junto de escarnecedores. Não devemos nos misturar com esses. Precisamos usar os nossos lábios, gente, para proclamar o Evangelho do Senhor, trazer vidas para Cristo, e se permitirmos que essas práticas de bullying perdurem em nossa vida, nós estaremos fazendo o contrário e afastando as pessoas do reino de Deus. Então nós precisamos nos policiar, sermos crentes, convertermos a nossa boca, a nossa mente, para não ofendermos ninguém, para cuidarmos das pessoas, tratarmos as pessoas com dignidade e respeito, porque todo mundo merece o respeito. Que Deus em Cristo te abençoe. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta. O nosso material vai estar na descrição do vídeo, tá? Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, é muito importante você curtir o vídeo, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço a vocês.